Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Baré e bora com mais um vídeo do nosso canal MBCS Silva. Então, pessoal, hoje eu vou falar bastante novidade para vocês aí, beleza? Eu vou falar sobre o Carlos Ancelotti na seleção brasileira, eu vou falar sobre o Santos, se ele está em crise ou não. Vou falar também sobre o Neymar e o jogador que o Santos contratou, que é o Benjamin Holich. Então, pessoal, primeiro vamos falar do Carlos Ancelotti. Então, pessoal, Carlos Ancelotti é um novo treinador da seleção brasileira e como vocês sabem, né, o Carlos Ancelotti é um treinador italiano, um treinador muito experiente, né? Tem bastante rodagem de vários clubes gigantes, né? Como a Juventus, o Milan, PSG, Real Madrid e vários outros, né? E eu vou falar para vocês, pessoal, sem enrolação, eu vou falar para vocês qual seria a provável escalação com a chegada do Carlos Ancelotti, o que eu acho. Então, é o seguinte, no gol, o Alisson, o lateral, o Danilo, é aquele mesmo, que era da Juventus e agora está no Real Flamengo, né? Marquinhos, do PSG, o outro zagueiro, Éder Militão. Aí na lateral esquerda, o Guilherme Arana. Aí, dupla de volante, Bruno Guimarães e o Casemiro. O meia, né? Seria o Lucas Paquetá. E nas pontas seria o Rodrigo. Aí nas duas pontas seria o Rodrigo e o Vinícius Júnior. E lá na frente, né? O camisa 9 e o Richarlison. Esse seria a provável escalação do Carlos Ancelotti. Por que o Richarlison? Porque o Richarlison se movimenta bastante e o Carlos Ancelotti gosta desse estilo de jogo. Tem também o Yuri Alberto que faz isso também, o Vitor Roque. Pode surgir também, né? Agora eu vou falar para vocês, pessoal, a minha provável escalação, se eu fosse o Carlos Ancelotti, quem eu colocaria? Então, é a seguinte. No gol, no gol, eu colocaria o Ederson, né? Para mim, ele é melhor que o Alisson, na minha opinião. Wesley, do Flamengo. Léo Ortiz, do Flamengo. O do Arsenal, como ele chama? Gabriel Magalhães, do Arsenal. Lateral esquerda, essa vocês não vai concordar comigo, pessoal, mas é um jogador que é o melhor que eu acho, na minha opinião, né? O Alexandro. Aí depois eu vou falar para vocês porque eu escolhi ele. A dupla de volante, né? É igual que eu falei para você agora há pouco, para vocês, né? O Casemiro e o caramba, esqueci, pessoal. O Casemiro e o Bruno Guimarães, isso. Bruno Guimarães, Neymar como meia, armador, né? Aí nas pontas colocaria o Rodrigo e o Rafinha. E lá na frente eu colocaria o Pedro do Flamengo. Essa seria a minha escalação, pessoal. E aí, o que vocês acham, pessoal? É uma boa escalação ou não? Fala aí. Aí eu vou falar para vocês agora, pessoal, por que eu não coloquei o Vinícius Júnior e por que eu escolhi o Alexandro. Primeiro eu vou falar do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior eu não coloquei porque ele não tá numa fase muito boa, né, no Real Madrid. Não tá dando assistência, não tá fazendo praticamente nada, né, pessoal? E, e na seleção ele tá devendo muito, né? Ele tem que chamar mais responsabilidade, fazer mais gols, participar mais. Apesar que ele tá fazendo gols, né? Só que não tem aquele rendimento como no Real Madrid, né? Já o Rodrigo, eu prefiro ele porque para mim ele é mais jogador que o Vinícius Júnior na seleção brasileira, pela seleção brasileira, né? Já o Alexandre na lateral esquerda, eu escolhi ele porque ele é o melhorzinho, né? Porque o Guilherme Arana, ele não tá jogando bem na seleção brasileira. Já foi convocado várias vezes, mas não teve nenhuma partida assim que eu vi assim, que eu falei assim, nossa, o Guilherme Arana foi muito bem nesse jogo. Não. O Alexandre eu já vi algumas partidas que ele foi bem. Mesmo que ele é muito criticado, né? Mas tem o Carlos Augusto também, né? Que é uma boa também, né? Tem o Guilherme Arana, né? Que é bem provável, né? Mas é isso, pessoal. Cada um tem a sua opinião, né? E essa é a minha opinião.
Então, agora, pessoal, vou falar agora sobre o Santos. E galera, o Santos está em crise ou não? Vocês vão saber agora que eu vou falar para vocês. Então, pessoal, o Santos no último jogo que eles teve, né? Eles estão só no Brasileirão e na Copa Brasil. Copa Brasil é só semana que vem, né? Então eles jogaram contra o Ceará, né? Na segunda-feira, no Allianz Parque. O jogo ficou 0-0 contra o Ceará. O Santos precisa mostrar mais futebol, porque a torcida não tá feliz, né? E eu entendo um pouco o time do Santos, né? Que eles estão precisando do Neymar, porque sem o Neymar ele não tá fazendo. Sem o Neymar o Santos não consegue, né? Então, o Guilherme tem que voltar na fase boa também dele, ele não tá jogando bem. Aquele jogador que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, o Benjamin Rolech, não tá jogando bem também. Em geral, o time do Santos não tá jogando bem, né pessoal? Pera aí, rapaziada. Ontem, rapaziada, eu tava, né? Tô meio com tosse, né? Mas tô de volta. Então, como eu tava falando pra vocês, né? O Santos precisa do Neymar e sem ele não consegue. E ele tá machucado, né, pessoal? E a previsão de volta não sabe ainda. E vamos ver, né, se o Neymar volta, né? Pra ver se o Santos recupera, né? Porque ele tá numa colocação muito ruim, né? 19º, né? Se eu não me engano, é 19º. Tá na zona de baixamento, né? E precisa, né? Precisa pontuar para subir na tabela, né, pessoal? E, e não só depende do Neymar, né, pessoal? Depende do time coletivo, né? O time do Santos precisa jogar mais bola. Tem jogador de qualidade, tem o Soteldo, tem o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, Guilherme, né? Tem o Tiquinho Soares, que era do Botafogo, ele foi protagonista já no Botafogo. Tem que jogar mais bola, porque o time do Santos não é um time ruim, mas também não é um time bom. Precisa mais de reforço, na minha opinião. Precisa trazer pelo menos um zagueiro, talvez um jogador para fazer a função do Neymar, talvez um ponta, talvez, porque o Roleixo não tá jogando bem. Esses são as minhas contratações que eu contrataria para o Santos. E liga o alerta, viu, Santos? Se vocês não pontuar, vocês podem ter o segundo rebaixamento, hein? Aí a torcida do Santos vai ficar daquele jeito, vocês já sabem, né? Então, como aconteceu no ano passado, né? E agora eu vou falar, pessoal, sobre o Rolescher, né? Jogador que era do River Plate, né? Agora tá no Santos, né? Mas ele era do Benfica, né? Foi contratado, né? E ele tá devendo muito, né? Porque ele não, se eu não me engano, ele fez acho que um gol, 2 gols, sei lá, uma assistência. Não tá jogando bem. O time do Santos em geral não tá jogando bem, né? Ele precisa mostrar mais serviço, né? Quando ele jogava no River Plate, jogava muita bola. Eu já acompanhei alguns jogos dele, né? Tem muito talento. Ele precisa mostrar mais serviço, mostrar mais ser fazedor de gols, fazedor de dar assistência, né, pro Tiquinho Soares. E vamos ver, né, mais pra frente, vamos ver se o Rolescher, né, vai dar a volta por cima e quem sabe ser o artilheiro do Santos, hein? Pensou? Então. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, inscreve no canal, beleza? Compartilha com seus amigos, seus familiares, beleza? Para ajudar o MBCS Silva, mais conhecido como Mateusão, né? Tá ligado, né? E é isso. E tchau, obrigado!